primeiros socorros, eles foram elaborados com o intuito de um atendimento imediato, de prestar uma ajuda rápida, de fazer com que o paciente ele se estabeleça, garantindo o bem-estar dele, mantendo os sinais vitais, evitando o agravamento até que a ajuda necessária ela chegue. Então, os primeiros socorros são, eu sempre falo que são protocolos, porque é um passo a passo de uma conduta que a gente deve ter perante alguma situação. Será então o atendimento imediato, aquele atendimento rápido, você tá ali naquela situação, você precisa fazer alguma coisa por aquela pessoa, então é uma ajuda rápida e você vai garantir ali que aquele acometimento ele não se agrave, você vai precisar em alguns casos manter os sinais vitais até que a ajuda responsável aí, ajuda especializada, ela chegue para fazer a parte dela, né? A gente vai dar ali só aquele primeiro socorro para que não aconteça o pior com aquela pessoa. E aí, quando vamos aplicar os primeiros socorros? Em casos de corte, queimadura, desmaio, convulsão, choque elétrico, envenenamento, infarto, asfixia, alergia e outros. Agora, na estética, o que é que a gente mais vê na estética? Primeiro, queimadura. Não é verdade? A gente tem queimadura com criolipólise, pode ter queimadura com peeling químico. Então, eu acho que queimadura é um dos acontecimentos mais frequentes que a gente presencia, né? Depois disso, nós temos alergia. Essa daqui, meu Deus. Essa daqui também é a segunda do topo ou a primeira do topo. Eu acho que fica uma briga boa aí entre queimadura e alergia. Mas além disso a gente pode ter, né, desmaio, choque elétrico, a gente tá cheio de equipamentos. Então tudo isso pode acontecer e é importante que a gente saiba como conduzir melhor todas essas situações. Agora, alguns pontos importantes é preciso a gente internalizar. E por que eu falo que é importante a gente internalizar? Porque nós precisamos ir nos condicionando, treinando a nossa mente, treinando as nossas atitudes, para quando a gente presenciar alguma situação dessas que nós veremos, a gente consiga manter a calma e a gente consiga prestar os primeiros atendimentos a esses clientes, aos pacientes, né? Então, primeiro de tudo é manter a calma. Calma, gente. A gente tem que ter calma. Então, aconteceu alguma situação, é importante que você fique tranquilo. Agora, se você não conseguir, Nath, eu não tenho um psicológico para manter a calma perante algumas situações de corte, ver sangue, não consigo ver sangue, alguma coisa assim. Então, se você não conseguir se manter tranquilo, se manter calmo, você vai solicitar a ajuda de alguém que esteja próximo a você. E isso também é importante. Não pensem que depois fica aquela consciência na gente, né? A pessoa passou mal, a pessoa teve isso, aconteceu aquilo e eu não fiz nada por aquela pessoa. Fez sim, você foi buscar ajuda e isso é super importante também. Então não se culpe se você não tem um psicológico que te permita ficar tranquila a ponto de conduzir aquela situação, porque você foi buscar ajuda e isso também deve ser elevado, né? Isso também é algo muito positivo. Então, se você não conseguir manter a calma, busca ajuda de alguém e liga para a emergência, ó. Isso aqui é importantíssimo. Então, busca ajuda e ligue logo para a emergência para que a ajuda especializada ela chegue o mais rápido possível. Então, pronto. Eu consigo manter a calma, Nath. Beleza. Consegue manter a calma? Então, agora você vai isolar a vítima. Mantenha aí um espaço seguro em volta dessa pessoa. Nada de pessoas curiosas querendo tirar foto e filmar, aquela coisa toda. Tente afastar o máximo possível dessas pessoas. E para isso a gente conta, né, às vezes com a ajuda de pessoas que estejam à nossa volta. Então, você ajeita aí, não deixa ninguém chegar perto, vai estruturando o local para que a vítima ela fique isolada e a gente consiga prestar aí os primeiros atendimentos de acordo, né, com a situação que ela está envolvida. Então, manter a calma, isolar a vítima. E aí, Nath, eu não consigo manter a calma. Tá bom, você vai buscar ajuda, você vai ligar e você vai ajudar a isolar a área e deixa a pessoa mais calma,
ter o contato direto com a vítima, certo? O outro ponto importante é acalmar a pessoa. Então, se a vítima ela estiver consciente, ela estiver acordada, você vai conversar com ela, acalmar, fala para ela que vai ficar tudo bem, que ela não precisa se preocupar, que a ajuda já tá chegando, que a ambulância já tá vindo, que vai ficar tudo bem, fala que vai ficar tudo bem de novo, e de novo, e de novo, porque é importante que ela se mantenha calma. E outra coisa que agora aqui é importante também para outras situações, não só na nossa clínica, mas acidentes, geralmente acidentes, né, de trânsito, enfim, os diversos acidentes que tem aí. Se a vítima ela sofrer algum corte, alguma queda, não deixe ela levantar. Então, se ela sofreu um acidente e caiu no chão, não deixe ela se levantar, porque isso pode agravar a situação. Ela pode ter, de repente ela teve uma fratura e a fratura não foi exposta, mas só o movimento que ela venha a fazer, a fratura fica exposta. Então é importante que você mantenha a pessoa paradinha no lugar. Outra coisa também importante falar, e aí não só, isso aí não vai se estender para nossa clínica, porque a clínica a gente vai estar em um espaço fechado, vai estar com ar-condicionado, aquela coisa toda. Mas se for um acidente em rua, se for alguma situação na rua, cuidem também para que você proteja essa pessoa do sol. Verifica ali, né, se o ambiente está muito quente. Às vezes a pessoa caiu, né, caiu da moto, aconteceu alguma coisa. Ela quer levantar porque está quente o asfalto. Então tentem deixar um ambiente que fique mais confortável para ela até chegar ajuda e ela não se mexa. Então ela bota um pano, alguma coisa assim para não bater tanto sol, para evitar o sol, alguma coisa assim, certo? Para ela ficar calma mesmo, esperando os profissionais, né, competentes, especializados realizarem o restante do procedimento. No nosso consultório, o que é que pode acontecer? Então a gente pode ter casos de queda com ou sem fratura, queimadura, choques elétricos, intoxicação, reações alérgicas, mal súbito, desmaio, convulsões, alterações de pressão, infarto e até AVC. Agora, o que eu acho importante, uma conduta importante nossa, é na ficha de avaliação, quando a gente for fazer a consulta, a gente perguntar ao cliente se ele tem alguma coisa. Então, você desmaia com facilidade? Ó, aqui, essa pergunta aqui eu acho primordial. Você desmaia com facilidade? Ah, desmaio. Então, ó, já fica aqui um alerta. Tem epilepsia, convulsão? Pergunta também. Por que que é importante a gente fazer essas pontuações na hora da avaliação, na hora da consulta? Porque você já vai ficar preparada para alguma dessas situações. Então, se o seu cliente, ele desmaia com facilidade, você já vai, ele desmaia. Se ele desmaiar aqui, eu vou fazer isso. Minha conduta vai ser essa. Então, é importante que você já fique preparado psicologicamente. Ah, Nath, meu cliente disse que ele tem convulsão, mas eu não sei o que fazer quando uma pessoa convulsiona. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. É normal a gente não saber. Pode acontecer, é normal. Como eu falei, não primeiros socorros, não é algo obrigatório na nossa vida. Então a gente não sabe mesmo. Mas aí, quando você identifica que um cliente seu, que alguém da sua família, que alguém próximo tem alguma dessas situações, desmaia, tem convulsão, pressão alta, teve infarto, a gente já sabe como lidar com essa situação, porque a gente vai buscar informação. Tem um paciente assim, o que é que eu posso fazer? E aí você já verifica. Então é importante a gente olhar, a gente perguntar tudo isso na avaliação pra gente se preparar. A gente precisa estar preparado para atender todos os tipos de pessoas. E aí, gente, outra coisa também que eu acho importante é o seguinte: se chegou um cliente para você e o seu cliente ele tem algum desses problemas, tem um cliente que é epilético, mas eu emocionalmente, psicologicamente, eu não sei lidar com essa situação. Se ele tiver uma convulsão aqui, eu vou me desesperar, eu não sei o que é que eu vou fazer, que não sei o que lá. Nesses casos, encaminha ele para uma colega que tenha esse suporte e tá tudo bem até você se restabelecer psicologicamente, até você ter condições de atender essas pessoas. Então vocês podem também optar por isso.
E eu sempre falo isso, que a gente não precisa ficar submetido aos clientes que chegam pra gente. Ou seja, o cliente chegou pra mim com essa demanda, eu vou ser obrigada a atender ele. Não, você não é obrigada. Você não é obrigada a atender. Você vai atender se você tiver condições psicológicas, se você tiver condições físicas, se você quiser atender. Se você não quiser atender, você pode também encaminhar. Então chegou um cliente dessa forma e você não queira atender, você não possa atender, encaminha ele para uma outra pessoa, certo? Agora, Nath, não, eu quero atender, mas eu não sei como fazer. Então busca essa informação, faz um curso, ou então lê, conversa com alguém que sabe, né, sobre primeiros socorros, e ele vai te instruir o que fazer nessas situações, certo? E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre alteração de pressão. A gente pode ter a pressão diminuída ou a pressão aumentada. Então, a pressão alta ou a pressão baixa. E alguns fatores que fazem com que o cliente ele tenha queda de pressão. O que é que pode acontecer? Então, aqui eu pontuei algumas coisas que a gente já pode ir associando. Isso aqui também é legal. Então, a pessoa desmaiou lá na sua clínica, você vai avaliar. O que será? Ela está menstruada, ela está gestante, ela estava com sono, ela estava de repouso, o que é que ela tinha? Você já pode ir investigando as possíveis causas. Então aqui eu trouxe algumas, que é menstruação, gestação, sono, repouso, hipotiroidismo, hemorragia grave e anemia grave. Uma atenção especial para o repouso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, com certeza eu vou botar minha mão no fogo, mas vou botar assim, aí tirando, ó. Vou botar e vou tirando, mas com certeza deu 99,9% de certeza que já aconteceu com todo mundo. Os nossos clientes, eles estão lá deitados, relaxando, o fluxo sanguíneo diminui, o coração está batendo mais lentamente, porque ele está relaxado, está sem estresse. A gente está ali fazendo procedimento estético nele, ele está calmo. De repente acaba o procedimento estético e ele pensa que ele tem que sair da sua maca correndo, pulando. Não acontece isso às vezes? A gente fala lá, o cliente está dormindo. Aí a gente bate assim no ombro, ó, terminou o procedimento. Aí a pessoa faz, levanta assim correndo, né? Acontece isso. E aí você tem essa queda de pressão. Então, quando você finalizar o seu procedimento, fala com o seu cliente para ele ir levantando aos poucos. Comigo nunca aconteceu da pessoa desmaiar, mas muitas pessoas já... Ai, Nath, o teto tá preto, tá tudo rodando, peraí, deixa eu ficar aqui um pouquinho, que não sei o que lá. Calma, gente, não tô expulsando vocês não, pelo amor de Deus. Levanta devagar. Então, fala isso pro seu cliente. Ó, finalizou o procedimento, mas levanta devagarzinho, porque você tava em um nível de relaxamento tão intenso que... Ao levantar de vez, você pode ter uma diminuição de pressão e vir a desmaiar, acontecer alguma coisa, certo? Isso aqui acontece muito com a gente, o repouso. Queda de diminuição de pressão por conta do repouso. Outra alteração de pressão é o aumento. Então, a gente tem a pressão alta, né? O aumento da pressão, a pressão alta. E alguns fatores que podem contribuir para esse aumento de pressão. Digestão, excitação emocional, convulsão, hipertiroidismo e arteriosclerose. Eu boto aqui uma observação na digestão. Quando a gente vai realizar procedimentos estéticos, é importante que a gente pergunte se o cliente acabou de se alimentar, se ele está no processo de digestão, porque vai aumentar o metabolismo, porque vai precisar fazer aquela digestão. E às vezes, se for algum procedimento abdominal, a gente não vai fazer. É preciso esperar um tempo aí para que ele seja submetido a esse procedimento. Então, digestão, eu acho que é algo aí importante para a gente avaliar quando os clientes chegam para a gente. E aí, se tiver alguma alteração de pressão, se a pressão subir, possa ser que seja por esse motivo. E aí, o que fazer, né? Nath, pressão alta, pressão baixa, e agora eu faço o quê? Quais são os primeiros socorros? Então, vamos lá. Pressão alta. Se o seu cliente ele tiver pressão alta, a pressão dele aumentar, você vai manter a cabeça dele elevada, você vai acalmar o seu cliente. Então, ó, acalma ele, deixa ele o mais relaxado, o mais tranquilo possível e vai reduzir a ingestão de líquidos e sal.
Então, pressão alta diminui, tá? Reduzir aqui, ó, importante, ó, reduzir ingestão de líquido e de água. Pressão baixa, o que é que a gente vai fazer? Se a pressão baixar, a gente vai dar ingestão de água. Então, a gente vai fazer com que o nosso cliente, ele ingira água. Bebe um pouquinho de água, deita aqui. Então, é importante também deitar o cliente, deita o cliente e água. Esses são os primeiros atendimentos. Claro que se a pressão estiver muito alta, claro que se a pressão estiver muito baixa, você vai precisar de um profissional especializado. Então, liga para emergência. Agora, se normalizar, Nath, ó, a pressão aumentou, eu reduzi a ingestão de água, mantive a cabeça elevada, acalmei o paciente e ele melhorou. Não tem problema nenhum. E é importante a gente aferir a pressão dos nossos pacientes. Então, afiram a pressão deles, certo? Isso também é importante. Às vezes, antes e depois do procedimento, só para desencargo de consciência. Se você for realizar uma drenagem linfática, é importante você aferir a pressão sempre antes e depois, tá bom? Então, tenham aí esse aparelho na sua clínica. Pressão baixa, Nath, ó, deitei ele e tal, já melhorou, pode ir para casa sem problema nenhum. Agora, se não conseguiu estabilizar isso, liga para a emergência para que a ajuda necessária chegue o mais rápido possível. Outro acontecimento que que a gente pode passar é cair algum produto químico no olho dos nossos clientes. Gente, pelo amor de Deus, bota aí uma bandana. É uma bandana no olho? Não, né? É bandana? Não sei, mas bota aí uma gaze, alguma coisa assim, para ficar com o olho vendado, para não cair produto químico nenhum, tá? Então, se cair, a Nath caiu, o produto caiu, a argila caiu, alguma coisa caiu no olho do cliente, qual é a conduta? Você vai lavar o olho em água corrente. Por isso que a Anvisa, ela determina que a gente tenha uma pia no nosso espaço de atendimento. Por quê? Porque se acontecer alguma intercorrência, tipo essa aqui que eu tô falando agora para vocês, você vai lavar o olho dela em água corrente. E é abrir e fechar o olho, abrir e fechar o olho, abrir e fechar o olho na água corrente por no mínimo 15 minutos. É importante ficar esse tempo ou mais para que a substância, né, o que caiu nos olhos, ela consiga ser expelida, certo? Ai, minha gente, o olho é tenso, eu chego a ficar assim, ó, nervosa. Esses dias eu tava lá conversando e caiu não foi na clínica não, foi em casa mesmo. O besouro entrou no meu olho. Aí eu fiquei lavando, mas é um incômodo terrível. Então o olho é uma área muito sensível. Aconteceu de cair alguma coisa no olho, lava em água corrente por no mínimo 15 minutos. Hipertermia é a elevação da temperatura do nosso corpo. Então, se a gente aumentar a temperatura do nosso corpo em maior que 40 graus, a gente pode provocar nesse organismo uma hipertermia. E aí a gente tem, né, algumas causas, que pode ser infecção. E aí a gente vê pela febre, né? As pessoas têm febre porque tá com alguma região do corpo com alguma infecção. Olha aí também o que é importante a gente avaliar. Tem muitos procedimentos estéticos que a gente promove uma inflamação no corpo, né? E aí, antes da gente fazer esses procedimentos, é importante a gente perguntar se a cliente está com febre, se ela está com alguma infecção, se ela está com alguma dor no corpo. Justamente por isso, também, né? Por isso, porque se o corpo ele já estiver ali combatendo alguma infecção, se o cliente da gente ele já tiver com a febre e a gente entrar com algum procedimento inflamatório, vai piorar tudo. Então é importante a gente saber também com relação a isso, certo? E outra coisa pode ser incapacidade do mecanismo regulador de temperatura do hipotálamo. O hipotálamo que regula a temperatura do nosso corpo. A gente vai falar bastante sobre ele, mas é em outras aulas. Mas assim, se a gente fizer alguma terapia através do calor ou através do frio e esse hipotálamo ele não estiver trabalhando direito, a gente pode
desencadear um processo desse. Aqui no caso, como é temperatura alta, a gente vai ter uma hipertermia. Se for temperatura baixa, a gente vai ter uma hipotermia. Então, é importante também verificar. Então, se acontecer isso, você já sabe. Aí, Nath, botei uma manta e o cliente ele não conseguiu regular a temperatura do corpo e ficou com febre. A temperatura do corpo dele elevou demais. Então, tudo isso é importante a gente observar que pode ser algum problema aqui, ó, no hipotálamo, com o hipotálamo, certo? Então, atenção a isso. E aí, o que fazer? O que fazer quando a cliente ela tem uma hipertermia? Você vai envolver a cliente em panos úmidos ou frios, ou então banho de imersão. Mas algumas clínicas não tem banheiro, né? Não tem chuveiro. Banheiro não, banheiro tem. Banheiro tem, né? Não tem chuveiro. Mas aí, no caso, você faz compressa, você envolve a pessoa com panos úmidos, com panos frios, certo? Agora, se já tiver em um estágio de convulsão, delirando, aí você não vai dar banho de imersão, você vai fazer somente a compressa de pano úmido ou pano frio, para poder regular aí essa temperatura do corpo. E não esquece de ligar para a emergência. Choques elétricos, pode acontecer, na verdade, sei lá, um fio desencapado, alguma criança que está na sua clínica, você está atendendo a mãe, a criança está a todo vapor, né, na clínica. Meu Deus. Vocês deixam criança na clínica de vocês? Vocês têm um espacinho para criança? Como é isso? Eu já tive problemas sérios com criança, porque as mães, elas não controlam as crianças e as crianças vão para os estabelecimentos e tocam terror. Aí a gente fica assim, gente, eu vou brigar com a criança, a mãe tá aqui, não tá brigando com essa criança, eu vou brigar. Aí eu ficava assim, né? Eu ficava pensando. Aí teve criança lá que já quebrou porta, abrindo e fechando minha porta, quebrou a porta da clínica. É uma complicação. Então, isso pode acontecer também com crianças. Você tá lá fazendo atendimento, ela tá aqui brincando, aí pega lá, sei lá o quê, uma tesoura, alguma coisa de metal, coloca na tomada, tomou um choque. Então, sei lá, né? Acontece. O choque são abalos musculares causados pela passagem da corrente no corpo. E nesses casos é importante a gente cortar a corrente elétrica. Então chega lá no disjuntor, no seu painel elétrico e desliga a corrente. É importante sempre desligar a corrente primeiro antes de prestar o atendimento à vítima. Por que que isso é necessário? Porque se você toca na pessoa, ela ainda em contato com essa fonte de energia, você também toma choque. Então é importante você cessar isso. E se você não conseguir ir no disjuntor, desligar primeiro essa fonte de energia e você precise afastar a vítima, né, dessa energia, dessa corrente elétrica, é importante que você tenha algum acessório isolante. Então cabo de vassoura, alguma coisa de borracha, luva de borracha, mas ela tem que ser uma luva específica para isso, né? Porque se for luva muito fina, não isola. Tapete, corda, alguma coisa assim que isole essa fonte de energia e você consiga tirar a vítima. Senão, você tem que primeiro desligar a fonte de energia, senão você vai tomar choque junto. E outra coisa importante falar, isso aí serve não só para os nossos atendimentos, não só para a clínica, não só para os primeiros atendimentos, os primeiros socorros do choque elétrico, mas para a vida da gente. Se algum lugar se você pensar que algum lugar esteja dando choque, nunca toque com a palma da mão. Porque quando a corrente elétrica ela entra em contato com você, ela vai estimular a sua musculatura, a contração da sua musculatura. Então, quando você entra em contato com essa fonte de energia, você fecha a mão. E nisso que você faz isso, você fica preso a essa corrente elétrica. Então, você tem que tocar sempre, ó, com a outra parte da sua mão. Porque aí, quando contrair, né, a sua musculatura, ela vai fechar ao contrário e você vai se afastar dessa corrente de energia. Então, nunca
Nunca toquem assim. Então, vou ver se o disjuntor aqui tá dando choque. Nunca faça isso. Você sempre vai fazer isso. Porque se tiver dando choque, você vai contrair e aí você se afasta. Se você fizer isso, você contrai, segura e você fica preso lá naquele choque. E aí alguém vai ter que te socorrer, enfim. Então, choque elétrico. Choque elétrico. Vocês vão... Deixa eu colocar aqui. Choque elétrico. Vocês vão cortar a corrente elétrica. Então, olha lá a fonte de energia, olha o disjuntor, desliga o disjuntor. E depois você vai afastar a vítima. Então, primeiro, cortar o disjuntor. Primeiro, cortar a corrente elétrica, desligar essa fonte de energia. Primeiro, depois você vai ver a vítima, certo? Nunca toque na vítima se você não tiver um material isolante. Então tem que ter ali um material de madeira, uma corda, alguma coisa de borracha. Se você não tiver, tem que ir primeiro na fonte aqui de energia, ok? Senão você fica junto lá tomando o choque. Outra situação é o desmaio. Desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência. E isso acontece por quê? Só um parêntese. Aqui, agora eu me lembrei de uma coisa engraçada. Porque é repentina, né? É de repente. Mas eu tinha uma amiga que ela falava assim, ó. Ai, vou desmaiar. E desmaiava. E desmaiava. Ou seja, o dela não era repentino, não. Era programado. Era programado. Mas desmaio é isso, tá? É a perda súbita, temporária e repentina da consciência. E isso acontece por quê? Por conta da diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. Aí o que você vai fazer? Tem duas situações. Uma se a pessoa estiver desmaiando e a outra se a pessoa já estiver desmaiado. Então, se a pessoa estiver desmaiando, você vai sentar ela em uma cadeira e vai curvar ela para frente e vai colocar a cabeça entre as pernas. Ela tem que colocar a cabeça, ela tem que baixar a cabeça e colocar a cabeça entre as pernas. E aí você pode fazer até uma pressãozinha com a mão para baixo. E pede para ela respirar profundamente. Então ela respira, inspira e expira. Inspira e expira profundamente, com a cabeça baixada e sentadinha na cadeira, né? Baixa a cadeira, você pode fazer uma pressãozinha aqui para fazer com que esse sangue ele oxigene novamente. Se a pessoa estiver desmaiada, você vai mantém a vítima deitada. Gente, é diminuição de oxigênio no cérebro. Então, a gente tem que fazer com que essa oxigenação ela retorne para a cabeça, ela retorne para o cérebro. Então, você vai manter ela deitada. Aí se você conseguir, né, você eleva um pouquinho o corpo em relação à cabeça. Então, a cabeça ela tem que ficar mais baixa que o corpo. Afrouxa a roupa. Se ela tiver com roupa muito apertada, afrouxa a roupa. E se tiver vomitando, alguma coisa assim, você vira a cabeça para o lado, tá? Mas o objetivo é manter a vítima deitada. Não é aquele negócio de desmaiou, bate, levanta. Não. Desmaiou, mantém deitada. A cabeça ela tem que ficar mais baixo com relação ao tronco, né, o corpo. Porque você vai tentar devolver o oxigênio, o sangue para o cérebro. Então é importante essa posição. Agora, se você não conseguir manter ela, né? É mais ou menos isso. Se você não conseguir manter o tronco elevado e a cabeça mais baixa, você mantém ela deitada que já melhora. Só não queira levantar a pessoa de vez. Que geralmente é esse o impulso da gente, né? Levantar a pessoa. Convulsão. Convulsão é a contração violenta ou a série de contrações do músculo voluntário com ou sem perda da consciência. Gente, tem casos de convulsão que meu Deus, a pessoa pisca o olho assim mais vezes, ela tá tendo uma convulsão. Tem casos de pessoas que tá rindo, a convulsão dela é uma risada, sabe? Ela tá rindo, mas não é riso, é uma convulsão. Então, tem vários estágios de convulsão. E tem o pior de todos, que é quando a pessoa cai, perde a consciência, fica se batendo, né?
Esse aí eu acho que não, nem sei se é um dos piores, porque quando é sutil, tem pessoas que nem percebem. Tem pessoas que nem percebem que está tendo convulsão. E a cada convulsão que você tem, você danifica o seu cérebro. Então imagine aí, a cada convulsão, você danificar um pouco do seu cérebro é terrível. Então eu acredito que, pensando aqui agora, né? Eu acredito que quando tem essa convulsão mais violenta, é melhor, porque você já vai para o médico, já vai fazer exame, vai ver o que tem que fazer para não ter mais convulsão. E o outro que é mais discreto, né? Um piscar de olho, um sorriso. Às vezes você não sabe que você tem ou que algum parente tenha, né? E aí você vai danificando o cérebro. Mas enfim. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai evitar que essa pessoa ela caia desamparada, porque ela perde a consciência. A maioria das pessoas, né? A maioria dos casos é de perda de consciência, então a pessoa perde a consciência, cai de qualquer jeito. Então é importante que a gente ampare, cuidado com a cabeça para não bater a cabeça. Se tiver alguma prótese, alguma coisa na boca e vocês tiverem condições de tirar, vocês retiram. Mas cuidado, porque não é para você colocar a mão na boca, porque com a contração ela morde e essa mordida arranca pedaço de língua, arranca pedaço de dedo. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Também não coloca objetos que machuquem, sei lá, pegar uma colher, colocar na boca da pessoa, que ela tá contraindo tudo. Então, tudo isso aí a gente tem que ter cuidado. E aí, se você conseguir, né, remover, se ela tiver com alguma coisa na boca, e você conseguir remover objeto, prótese, se vocês conseguirem, tá? Vocês retiram. Se não, cuidado com a cabeça. Qualquer coisa, coloca o rosto de lado e deixa passar aquele episódio. E aí, afasta de tudo que é perigoso. Se tiver alguma coisa, algum fogo, eletricidade, quina, escada, qualquer coisa, vocês vão afastando para que a pessoa ela não sofra danos maiores. Mas basicamente isso, é esperar a convulsão passar e espera ela retomar também a consciência, que vai vindo aos pouquinhos. Ela vai retomando a consciência aos poucos. Aí outros pontos interessantes, importantes da gente pontuar com relação à convulsão não interfira nos movimentos, Como eu falei, tem muitas pessoas que querem colocar a mão, né? Coloca a mão dentro da boca. Não façam isso, porque vocês também podem sair machucados, porque ela está contraindo todos os músculos e sem controle, elas não estão controlando. Então é uma força muito grande. Então cuidado, não interfira, deixa ela se bater e só afasta de tudo. Afrouxa a roupa, se tiver a roupa muito apertada, virar o rosto, como eu falei. Não colocar nenhum objeto rígido, eu acabei falando também, então não coloca garfo, colher, nada disso, porque está tendo contração involuntária. Então você vai acabar machucando ainda mais aquela pessoa. E não joguem água fria no rosto. Outra coisa também importante falar com relação a epiléticos e a convulsão é que não passa. Por muito tempo, as pessoas, né, falavam, sei lá, virou um mito isso, todo mundo falava que se babasse, você tocasse na baba, você ia pegar epilepsia, que você ia ter convulsão. Gente, convulsão não passa, tá? Não passa. Então, a pessoa vai babar, às vezes ela morde a língua, sangra. Então, é importante que você deixe as vias aéreas desobstruídas. Então, coloca o rosto para o lado, para que a baba caia, para que o sangue caia, certo? E deixa a pessoa ali, ela se restabelecer, que vai passar. Ao passar a convulsão, mantenha a vítima deitada até que retorne plena consciência e autocontrole. E é isso. Queimadura. Eu falei, né, que eu acho que eu estava no topo. Eu deixei as últimas, que são as que a gente mais vê. Eu deixei por último, as que a gente mais vê, eu deixei por último. Então, vamos lá. A queimadura é uma lesão provocada pela alteração excessiva de temperatura, seja o calor ou seja o frio. Lembrando que o frio queima.
Ó, bem bonita aqui, ó. O frio queima, tá? O frio queima, então cuidado com os procedimentos, com a crioterapia que a gente faz, criolipólise, tudo aí de frio, é importante a gente ter consciência disso, que queima. Às vezes a gente fica muito preocupada com o calor, com o quente, mas não, o frio também queima. E o que é a queimadura? A queimadura é a desnaturação das proteínas. Então as proteínas, elas se desnaturalizam e você pode ter uma lesão. Então ela pode gerar só uma lesão na célula, que não é só, né? Você gerou uma lesão na célula, mas você gera uma lesão na célula ou você pode gerar a morte celular. E é por isso que as pessoas, elas morrem quando ela tem mais de 80%, mais de, sei lá, 70% do corpo queimado. Elas podem morrer. Justamente por isso, porque você vai lesionando as células. E você gerar morte, a morte celular, como é que você vai se regenerar? Não é nem regenerar, mas o corpo da gente parece que regenera, né? Que as células, elas vão ali fazendo o papelzinho dela e faz toda a reparação tecidual, né? Mas pode chegar até a morte, né? Então, a depender da queimadura, a depender do grau da queimadura, do percentual do corpo que essa queimadura atingiu, a pessoa pode chegar à morte. E aí nós temos 3 graus. A gente fala, né? Foi queimadura de 1º grau, foi queimadura de 2º grau, foi queimadura de 3º grau. Mas como é que a gente vai diferenciar isso? Olha só. Na queimadura de 1º grau, a gente atinge a epiderme. Então, se a gente atingir a epiderme, eu atinjo minha epiderme constantemente quando eu estou cozinhando. Quando eu estou cozinhando, toda hora minha epiderme, ela é atingida por conta do calor, né, da fritura, de tudo. Então, eu tenho o quê? Queimadura de 1º grau. Por quê? Fica um eritema e fica com bastante dor, porque o negócio dói, viu? Dói. Então, isso aí é queimadura de 1º grau. Atinge a epiderme, a gente tem um eritema, uma vermelhidão e com dor. No grau 2, a gente vai atingir a epiderme e a derme. Escrevi errado aqui, ó. Aqui é derme, tá? Derme. Então, a gente atinge aí a epiderme e a derme. É uma queimadura mais agressiva. A gente atingiu já duas camadas da pele. Nesse caso aqui, a gente vai ter eritema, então a gente continua tendo aquela vermelhidão. E nós vamos ter também bolhas. Sabe aquelas bolinhas? Apareceu aquelas bolinhas. Então, já é uma queimadura de 2º grau. E vai ter também, para complementar, dor. Na queimadura de 3º grau, a gente vai ter todas as camadas da pele sendo atingidas. Então, epiderme, derme, tudo sendo atingida. Além dessas camadas, nós teremos também o comprometimento da tela subcutânea. E essa queimadura, ela vai se apresentar em um aspecto esbranquiçado, então ela fica branca. Ou então ela pode ficar preta ou ela pode ficar marrom. Nesse caso aqui vai ter pouca dor, por incrível que pareça, vai ter pouca dor. Eu acho que é o próprio corpo, sabe, protegendo a gente, porque é uma agressão tão forte, mas tão forte, que a gente fica anestesiado. Então, eles relatam pouca dor, porque você parece que está anestesiado. Aqui escrevi errado também, ó. Porque você parece que está anestesiado. Então, são essas aí as características das queimaduras, né? De 1º grau, 2º grau e 3º grau. E aí, o que é que a gente faz? O que fazer, Nath, nesses casos? Em todos os casos, você vai lavar a pessoa com água corrente, mas é só lavar, tá bom? Vocês vão botar a pessoa na água corrente e vai deixar a água lá caindo por alguns minutos. Deixa lá a água caindo. Por que se faz isso? Para poder tentar equilibrar a temperatura do corpo. Se você se queimou por uma temperatura quente, você vai lavar com água corrente, que é uma temperatura ambiente, para poder você restabelecer um pouquinho essa temperatura do seu corpo. Se você
tiver uma queimadura por conta do frio, essa água ela vai ter que estar um pouquinho morna. Então você bota uma aguinha morna e lava também a região. Se for uma queimadura química, Nath, substância química, um ácido, estou usando aqui um ácido, queimei a cliente com ácido. Na hora você vai lavar com água corrente, mas nesse caso você tem que deixar por no mínimo 15 minutos, para poder sair toda aquele ácido, toda aquela substância do corpo da pessoa. Então, em todos os casos, seja lá queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, você vai lavar com água corrente. Sendo que se for uma queimadura por calor, você vai lavar com água ambiente, água normal, temperatura ambiente. Se for queimadura por frio, você vai lavar com água morna. Por quê? Para você conseguir equilibrar a temperatura daquele corpo. Depois de lavar, você vai proteger esse corpo com gaze ou pano limpo. É importante que a gaze e que o pano sejam limpos, porque o risco de infecção após uma queimadura é muito grande. Inclusive, as pessoas, elas morrem por infecção. Então, assim, a maioria, né, das pessoas que morrem é por isso, é porque gerou uma infecção generalizada. Então, o corpo está muito suscetível à infecção. Então, a gaze ou o pano que você for usar, ele tem que estar limpo. Aí eu coloquei aqui uma observação, ó. Grau 1 e grau 2, você vai proteger com a gaze ou o pano. Agora, se for grau 3, você vai dar preferência para usar um papel de alumínio. Porque o papel de alumínio, ele não adere à pele e ele vai manter a temperatura, certo? Então, a preferência é para um papel alumínio, se for grau 3. Grau 1 e grau 2, vocês podem usar gaze, pode usar pano, também pode usar o papel alumínio. Mas grau 3, deem preferência ao papel alumínio, porque ele não adere à pele. Alguns pontos importantes com relação às queimaduras. Queimaduras podem ser lesões extremamente dolorosas e com sérias consequências psicológicas, dependendo de sua localização, extensão e profundidade. Tem até procedimentos estéticos para queimados, né? Então, tem pessoas aí da área da estética já se especializando nesses atendimentos, porque ficam sequelas, né? As pessoas, a depender da cicatrização, a depender, né, do grau que foi essa lesão, fica cicatrizes bem inestéticas e isso acaba comprometendo o psicológico. Mas a gente já tem também alguns tratamentos estéticos para os queimados. Quando você for fazer o atendimento, você não demonstre apreensão. Então, haja com calma, com tranquilidade, com rapidez. Então, sejam rápidos ao atender essas pessoas e, já sabe, né? Liga logo para a ambulância, para que venham prestar os atendimentos necessários. As bolinhas, gente, não estourem as bolhas. Aquelas bolhas ali, elas não podem ser estouradas. Então, ficou com bolha. Ai, Nath, eu fiz uma criolipólise, assim que eu tirei a manopla, assim que eu tirei, tinha lá uma bolha. Vou estourar. Não estoure a bolha, tá bom? Não estoure a bolha. Não passem também pomadas. Você é ali para poder passar uma pomada. Não passe pomada. Peça para ela ir para o pronto-socorro, ou então liga lá para emergência. Mas nos nossos casos, que é, por exemplo, uma queimadura pós-criolipólise, que é bastante comum, né? A gente vê bastante por aí. Você não vai prestar mais do que esses atendimentos aqui que eu estou falando, que é limpar o local e proteger ele. Depois disso, você vai encaminhar para um pronto-socorro, vai encaminhar para o médico, para que o médico ele faça a parte dele lá. Mas não estoure as bolhas. Se tiver com roupa, então se ela queimou e a roupa está em cima, não puxa a roupa. Não puxa a roupa, deixa lá. Se a pessoa ela tiver com as bolhas, se a bolha
Ah, Nath, deu uma queimadura, teve bolha, mas a bolha rompeu. Se tiver o rompimento dessas bolhas, você não vai lavar com água. Então, rompeu a bolha, você só vai botar uma gaze ou então um papel alumínio e vai mandar ela ou ele para o atendimento, certo? Então, se tiver a bolha rompida, você não vai lavar. Separar a causa do acidente ou acidentada da causa. Então, o que foi que promoveu isso? Foi fogo, foi choque, foi criolipólise, foi um ácido, foi uma substância, o que foi? Então, você vai tirar, você vai afastar o seu cliente desse contato. Cobrir cuidadosamente com um pano limpo as partes queimadas, pois estes ferimentos são vulneráveis à infecção, isso aqui eu já falei. Então, certifique de que o pano está limpo, de que a gaze está limpa, ou então passa lá um papel alumínio limpo também, né? Abri agora, ou então nunca usei. Então, certifique disso porque é uma área aí que ela está muito propensa à infecção. Tomar medidas apropriadas para a prevenção do choque. Então, cuidado para não tomar choque, que choque queima também. E ajudar o acidentado a obter atendimento qualificado. Então, envia logo, liga logo, leva logo no pronto atendimento para que ele receba aí um atendimento direcionado. Alergia, meu Deus, chegamos na alergia. A alergia, ela acontece por uma sensibilidade a um produto. Muitas clientes, elas vão chegar pra gente, vão falar que ela não tem alergia a nada. A gente vai passar os produtos, a gente vai usar alguma substância e ela pode apresentar alergia. Isso aí é normal, gente. É assim com a gente, reparem. Veja aí na família de vocês, ou com você, ou com alguém. Às vezes a gente passa a vida toda sem ter alergia e nunca tive alergia a camarão. Um belo dia você come camarão e você tem alergia a camarão. Então, é relativo isso. E a mesma coisa com os produtos. Às vezes ela nunca teve alergia e ela vai desenvolver uma alergia. Às vezes ela não sabia que tinha aquela alergia. Às vezes ela vai ter essa alergia, ela vai usar um produto, vai ter alergia, vai ficar um tempão sem usar, quando usar de novo não vai ter alergia. Isso acontece, tá? Então assim, não culpem o cliente de vocês e também não se sintam culpados quando acontecer algum episódio de alergia. E aí vocês conversam com o cliente de vocês, fala para eles, com certeza eles vão conhecer alguém que não tinha alergia a tal coisa e é mesmo, ou tal pessoa não tinha alergia a isso, agora tem. E tal pessoa tinha alergia a isso, mas agora ela não tem mais, então isso acontece. E aí, como é que a gente identifica alergia aos produtos? A gente vai ver, né, vermelhidão, dor, pode gerar queimaduras. Olha aqui de novo a queimadura. Queimadura por conta de uma alergia. Pode ocorrer também. Dor na garganta, irritação no nariz, tosse. Agora assim, ó, esses pontos aqui que eu falei por último, ó. Dor na garganta, irritação no nariz e tosse, é importante a gente ficar alerta. Se você passou algum produto, se você fez algum procedimento no seu cliente e ele estiver relatando dor na garganta, irritação no nariz, tosse, a boca inchou, alguma coisa desse tipo, é importante que você peça para ele ir logo a uma emergência, porque isso pode dar um edema de glote. Então, esses sinais aqui, ó, você já tem que estar atentos. Dor na garganta, irritação no nariz e tosse, pode ser já um iniciozinho de um edema de glote. Então, aí já está com um processo de alergia mais avançado e precisa entrar com medicamento. Então, ó, Nath, meu cliente teve uma alergia, mas só está vermelho e coçando. Aí você acompanha, aí você vai ficar acompanhando. Nath, meu cliente está com alergia, aconteceu isso, está com a garganta coçando, está doendo a garganta, a boca inchou. Pede para ir no médico, no pronto-socorro, que aí ele vai tomar um antialérgico e vai ficar bem, tá? É melhor do que esperar e aí a alergia for piorando, tem um edema de glote, alguma coisa assim, e aconteceu que não deve. Então, evitem, corta aí o mal pela raiz. Uso prolongado dessas substâncias que promovem sensibilidade ao cliente pode provocar dermatites e reações alérgicas mais intensas. É isso também que
mais ou menos eu acabei de falar. Às vezes a gente fica testando, né? Gente, eu sou terrível. Eu fiz isso com os meus gatos. Eu tinha vários gatos. Eu tinha mais de 6 gatos em minha casa. Tudo persa, né? Cheio de pelo, aquela coisa toda. Eu nunca tive alergia, nunca. A vida inteira eu nunca tive alergia a cachorro, nunca tive alergia a gato, nunca tive alergia a nada. E aí um belo dia eu desenvolvi alergia aos meus gatinhos. Imagina isso. Eu tinha alergia aos meus gatos. Era terrível isso. E eu não queria me desfazer deles. E fiquei em contato com eles. E aí eu ia testando. E cada dia minha alergia ia piorando. E ia piorando. Até que ou eu ia ter algum problema mais sério, sei lá, ia ter um edema de glote, ia acontecer alguma coisa. Ou então é isso aí que ia acontecer. Não sei, outra saída. Mas eu tive que me desfazer dos meus gatos por isso. Então aqui é a mesma coisa. Se o seu cliente, ele teve alergia, ele teve sensibilidade, ele teve alergia a algum produto, é importante que esse produto ele seja cessado. Você não pode fazer com que ele tenha sempre o contato com aquele produto, certo? Porque senão pode levar aí a uma dermatite, pode ir piorando essa alergia e as reações ficarem mais intensas até desencadear esse problema aí mais sério que eu acabo de relatar para vocês, que é o edema de glote. Eu acho que é o pior de uma alergia, que pode acontecer em uma alergia, é o edema de glote, né? Então elas vão ficando mais intensas. Eu particularmente não sei como é feito os tratamentos médicos com alergia, mas eu já ouvi falar que eles botam a substância aos pouquinhos, né? Mas isso aí não cabe a gente. Então, cliente desenvolveu, apresentou uma reação alérgica, pede para ele ir ao alergologista. Alergologista. O pessoal me pergunta sempre, que médico, Nath? Essa aqui é minha letra linda e maravilhosa. Pede para ele ir para o alergologista. É um médico que vai fazer todos os exames de alergia, de substâncias, para poder ver qual é a substância que aquele cliente ele tem alergia e faça o procedimento necessário, tá? Essa parte aí é desse médico aí, ele que vai fazer. E aí você pede para o seu cliente, já aconteceu esse caso comigo, tá? Você pede para o seu cliente ele voltar para você com o relatório do alergologista, mostrando todas as substâncias que ela tem alergia, as substâncias que ela pode utilizar, as substâncias que ela não pode utilizar. Isso é importante para a gente. Eu tive uma cliente que eu fiz uma limpeza de pele nela e os produtos eram todos para pele sensível. Porque quando eu fiz a consulta, quando a gente fez uma avaliação, ela me relatou que ela tinha feito uma limpeza de pele com a outra profissional e amanheceu com o rosto todo inchado. Aí eu já associei, eu acho que ela tem sensibilidade. E aí eu utilizei no meu protocolo só produtos para peles sensíveis. Mesmo assim, a cliente teve um processo alérgico. Eu fiquei acompanhando e aí a gente dá todo o suporte necessário. Eu sempre falo isso. O que vai te diferenciar é isso. O que vai te diferenciar é isso. O que foi que me diferenciou da outra profissional que atendeu ela primeiro? E ela está comigo até hoje. Por quê? Porque eu soube conduzir da melhor maneira possível a situação. A outra profissional ficou com medo, não sei o que foi que aconteceu, não deu suporte. Eu não. Quando ela me falou que estava desse jeito, eu pedi foto, eu pedi para ela ir na minha clínica no dia seguinte, falei para ela ir no pronto atendimento, na emergência, pedi foto no outro dia, como é que tá aí na emergência, o médico falou o quê, que não sei o que lá, tudo, eu fui acompanhando tudo. Faz compressa de água gelada, faz isso, faz aquilo. E aí no médico, não melhorou não, Nath, e agora? Vai no médico, como é que tá aí no médico? O médico disse o quê? E fui acompanhando tudo. Quando ela voltou para mim, que quando ela terminou de fazer os atendimentos, tomar o antialérgico, aquelas coisas todas, no hospital, ela passou uns dias, ela voltou para mim. Eu falei, não, eu quero te ver.
Ela voltou para mim. Quando chegou lá, a gente conversou. Eu li o relatório do médico da emergência, o que foi que ele tinha dito, o que foi que ela tomou. Tudo isso eu fui anotando e conversando com ela. Aí eu falei para ela, agora eu só vou fazer um novo procedimento em você quando você me trouxer o relatório do alergologista me falando qual é a substância que você é alérgica. Para que eu identifique aqui nos meus produtos, nos meus cosméticos e realize um procedimento mais seguro em você. E foi assim, ela foi para o alergologista, fez os exames e depois voltou com a relação. Então, as coisas acontecem, alergia acontece, queimadura acontece, mancha acontece, uma hipercromia acontece, mas o que a gente vai fazer depois é o que vai diferenciar a gente. É o que vai fazer com que o cliente ele fique ou não com a gente. Então, o que é que as pessoas mais precisam? O que é que as pessoas mais procuram? É ser acolhida, é ser respeitada, é saber que são queridas, que tem alguém aí que se importa. Então, é esse o nosso papel. E é isso que vai te diferenciar, certo? Então, tudo isso aqui que a gente está falando pode acontecer. Mas o que você vai fazer depois é o que vai te destacar aí dessa multidão. A sensibilidade, ela pode acontecer, ela pode durar, né, de 48 a 72 horas e levar até 3 dias para se manifestar. Então, a pessoa ela pode ter contato com um produto hoje e só desencadear essa alergia 3 dias depois. Tá vendo como é tempo? E às vezes, isso é legal, sabe por quê? Às vezes a gente faz um procedimento, aí como teve 3 dias, aí a gente fala, não, isso aí não foi meu procedimento não. Gente, às vezes a gente tem que ser humilde para olhar a situação. Se a cliente vira para você e fala que ela fez um procedimento com você e depois de 3 dias, depois de 2 dias, depois de 1 dia, ela apresentou vermelhidão, dor, edema, é importante que a gente avalie com carinho aquela situação. A gente não vai falar, não, ela fez alguma coisa aí fora. Não foi comigo, já tem 2 dias, já tem 3 dias. Não é assim, gente. A gente precisa dar atenção. Porque pode ter sido alguma substância que você utilizou e acontece. É isso que eu tô falando aqui para vocês, acontece. Porque as coisas acontecem. Porque as coisas acontecem, entende? Então a cliente falou, depois de 3 dias, vamos verificar, vá no alergologista, faz isso, faz aquilo, acompanhe, dê suporte à cliente de vocês, porque elas precisam disso. E aí a gente vai, né, o que fazer? Finalmente, Nath, o que fazer nesses casos? Então vamos lá. A cliente, ela desenvolveu um processo alérgico. O primeiro de tudo é suspender a utilização do produto. Mas isso aqui, olha que interessante. Isso aqui a gente só vai conseguir identificar se a gente souber qual é o produto. Vocês entendem? A gente usa, quantos produtos a gente usa, sei lá, em uma limpeza de pele, em um procedimento de gordura localizada, quantos produtos a gente usa, quantos cosméticos, dermocosméticos a gente usa e quantas substâncias tem dentro daqueles cosméticos. São muitas. Então, é importante fazer o exame com esse médico aqui, porque ele vai dizer exatamente qual foi a substância que desencadeou aquela alergia, certo? Então, quando você souber qual é, você suspende o uso. Se você não sabe qual é, você vai suspender tudo. Se você não souber qual é, Nath, mas ela não fez ainda Nath, mas ela ainda não fez o exame, eu não sei qual é o produto que eu vou suspender. Você vai suspender tudo. Ela pode ter pago o programa de tratamento de 1 ano, de 6 meses, mas você só vai dar continuidade quando você tiver segurança do que você pode ou do que você não pode utilizar nela. Então, não sabe qual é o produto, você vai suspender tudo. E vai pedir para ela ir. Aí, isso aí você já faz uma pressão também para ela ir fazer a parte dela, porque você está fazendo a sua. Então, fez o exame, identificou o produto, suspende o produto, troca o produto, enfim. E aí, no momento, na hora, agora falando de imediato, então você passou lá o produto, às vezes é de imediato, tá? Alergia, tem alergia também que dá na hora. Então, você passou o produto, teve a reação alérgica, você vai lavar em água corrente.
E, novamente, é por esse motivo que a Anvisa diz que na nossa cabine, né, no nosso espaço de atendimento, tem que ter uma pia. Porque com essas intercorrências, o primeiro passo é água corrente. Então, você vai lavar com água corrente para poder retirar, com a tentativa, né, de retirar todo aquele produto do rosto da cliente. E aqui eu trouxe um conservante que mais dá reação alérgica e tem bastante nos produtos, nos cosméticos, que é o Euxil K400. Então, geralmente, os conservantes são as substâncias que mais desencadeiam, né, reações alérgicas, e esse garotinho aqui ganha aí. Então, verifica aí se tem, para, sei lá, se quiser evitar, né, vou pegar um outro produto que não tenha, se tiver uma pele sensível, né, e você verificar que no seu produto tem essa substância, você pode já, por prevenção, né, utilizar um outro produto que não tenha esse conservante, certo? Aí você vai fazendo as substituições. Fez o procedimento, a cliente chegou em casa, Nath, tô com alergia, meu rosto tá assim, 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 tá com carocinho, eu tô toda empolada, tá com edema, tá vermelho, com hiperemia, tá coçando, e agora eu faço o quê? Se não tiver mais produto nenhum, se ela não tiver mais produto nenhum, você vai verificar uma pomada, um corticoide. Só que as pomadas, gente, os corticoides, eles devem ser indicados por médico. Claro, eu sei que se a gente for na farmácia, vai ter um Polaramine, vai ter um não sei o que lá, vai ter um não sei o que lá disponível para quem quiser comprar. Então, você pode indicar, então você pode falar para ela, ó, compra lá tal pomada na farmácia, e ela passar sem problema nenhum. Ou então pedir para ela ir na emergência, para que o médico ele receite, ou então ele dê alguma injeção, ou alguma forma mais rápida de ação desses antialérgicos, tá? Mas a pomada aí de corticoide, soro fisiológico gelado. Então a pessoa ligou, meu rosto está ardendo, tá queimando, tá coçando, nananana. Aí você vai falar o quê? Primeiro, lava com soro fisiológico gelado. Lava com soro fisiológico gelado e manda ela lavar. Ah, não melhorou? Pomada, corticoide, anti-inflamatório, antialérgico. Ah, não melhorou? Vai para o médico, vai para a emergência, certo? Aqui, já está aqui, ó, enviar para a emergência. Então, fez tudo isso, não melhorou? Emergência. Então, o primeiro passo é de imediato lavar com água corrente e soro fisiológico gelado. Depois, corticoide, não melhorou? Envia para emergência, tá? Aqui é antialérgico. Cada um tem um, né, que gosta mais. Enfim. Eu tô aqui, ó, com um caroço aqui, que a formiga me mordeu. Tá desse tamanho aqui, ó. Eu acho que eu vou passar alguma pomada antialérgica. Porque tá coçando. Mas enfim, são esses aí os passos, né, que a gente deve seguir para alergias. Outra coisa importante, essa aqui é legal, viu? Essa aqui é legal. Que é o que? O teste, gente. Isso aqui é um teste. A gente sempre ouve falar, né? Que tem teste de mecha. Eu quero pintar o cabelo. Mas a cabeleireira vai fazer um teste de mecha. Eu vou utilizar um ácido. Mas a esteticista, a profissional da área da estética, ela vai fazer um teste primeiro. Isso é só falar, né? O fazer que é bom ninguém faz, né? Mas tem um teste aí aberto que a gente pode fazer para poder verificar se a pessoa tem ou não alergia ao produto. Então, chegou um paciente para você, ela fala assim, ó, eu sou super alérgica a qualquer coisa, mas eu quero fazer o procedimento com você. E agora? Aí você vai falar o quê? Ó, já que a senhora é muito alérgica, a gente vai fazer um teste aberto, ok? Para ver se você tem ou não alergia aos produtos que eu quero utilizar, ou que eu vou utilizar na senhora. Mas só vou fazer também após esse teste. E qual é o teste?
O teste é friccionar o cosmético na região do cavo durante 5 dias, 2 vezes ao dia. Se nesses 5 dias a área não ficou vermelha e nem coçou, a pessoa pode usar o produto. Mas é sempre bom observar, sempre observando, porque não há garantia de que um processo alérgico ele possa vir a ser desencadeado. Como eu falei, né? Tem vezes que a gente tem alergia a tal coisa, depois não tem mais, e aí um belo dia tem, aí no outro dia não tem. Vai entender esse nosso organismo. Então fica aí de olho, porque tudo é possível, certo? Eu agradeço aqui a presença de vocês. Lembrando que é importante que a gente faça cursos de primeiros socorros. Então, se na sua graduação não teve, se no seu curso técnico não teve, você pode ainda assim buscar um curso, né, fora, para poder ficar mais capacitado para atender essas diferentes situações que podem vir a acontecer em nossa clínica ou na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, enfim. Então, é isso aí. Primeiros socorros eu acho fundamental, todos nós devemos fazer. E até a próxima aula!